Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui no centro de Cork para mostrar para vocês algo um pouco diferenciado. Eu vou mostrar para vocês como funciona esse pub em específico, mas pelo seguinte fato: os pubs irlandeses são um pouco diferenciados. E aí sempre tinha gente me perguntando por que eu não trabalho em bares ou pubs aqui, já que aqui tem tantos pubs, tantos bares. Vou mostrar para vocês aqui na entrada um pouco de diferença. Hello. Um pouco de diferença, porque aqui a gente tem exatamente, os bares aqui são bem diferentes e automaticamente eu vou mostrar para vocês um pouco da cultura, um pouco do bar, um pouco do pub. Ele tem esse ar de restaurante chique, é um pouco mais velho. Primeiro começou, esse Old Oak começou com aquele bar, e aí ele foi comprando algumas outras partes e foi melhorando e aumentando o espaço. Hoje tem essa parte aqui e continua com o espaço onde tem shows ao vivo aqui e segue para cá, para o espaço onde as pessoas curtem, onde tem o bar de coquetelaria, e lá fora a gente tem o café. E aqui fora a gente tem o café. E aqui se faz os coquetéis. Mas o forte daqui dos bares da Irlanda normalmente não são os coquetéis, e sim as cervejas, como essas. E eu vou mostrar para vocês um pouco da diferença da cerveja daqui para a cerveja do Brasil. Opa, tá quase caindo. Da cerveja daqui para a cerveja do Brasil. A diferença é a seguinte: aqui a gente começa com as cervejas Irish, a Bench, a Heineken, que não é Irish, a Coors, que é Irish, a gente tem ciders, que é a mesma coisa que a gente tem no Brasil como cidra, cider de maçã. E a gente tem essa, que é a Orchard Chevis Cider, e a Rockshore Ciders. Tem a Lager, Rockshore Lager, a Carlsberg e a Guinness, que é a mais famosa de todas. Agora, qual é a diferença entre uma cerveja e outra? Eu vou pedir para eles tirarem pra gente uma parte de cerveja. A diferença é: no Brasil normalmente a gente toma cerveja em garrafa. Aqui tem também cerveja em garrafa, como a gente tem aqui no bar, aqui na parte de trás. Tem algumas cervejas de garrafa mesmo, é que seja servido nas pints. Como vocês podem ver, a gente tem todas as cervejas que tem no Brasil, que seria a Corona, a Heineken, a Weiss e tal, mas, porém, entretanto, o forte mesmo é esse daqui. Vocês vão ver, tem um aqui, tem mais um aqui, mais um aqui, ou seja, é muito forte. E aí as partes são servidas da seguinte forma: nos copos longos, copo de pint mesmo, que eles têm a média de 473 ml. Vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil de ver. Ele tem entre 473 ml e 500 ml. Imagina só, você beber basicamente um palmo de cerveja, 600 ml, quase 600 ml de cerveja. Vamos lá, as outras diferenças. A diferença de tirar uma parte aqui e de tirar um chopp no Brasil. Aqui, nessas chopeiras aqui, no caso, nessas onde a gente tira a parte, tem que ser virado de uma única vez. Se você virar devagar, quando você for tirando, ele enche de espuma, só sai espuma. Então você vira de uma vez e deixa o copo encher. E quando está terminando, você vira para cima e coloca o mínimo de espuma possível. O outro diferencial: a cerveja preta precisa de decantar por alguns minutos até que ela mude de cor, fique totalmente preta para você poder completar.
Vamos lá, eu vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui. Vou colocar o microfone aqui mais próximo para poder ficar mais fácil de ouvir. Algumas pessoas que me conhecem sempre perguntam para mim: por que você não trabalha de bartender na Irlanda, já que na Irlanda tem tantos pubs e tantos bares, né, que seriam bares no geral? E aí eu vou explicar para vocês alguns pontos, tá? Uns 3 ou 4 pontos mais ou menos. Bom, primeiro ponto, vou sentar aqui para ficar mais fácil de gravar para vocês. Primeiro ponto, existem as diferenças cultural. A diferença da língua, que era o primeiro ponto, na verdade. O primeiro ponto é a diferença da língua. Porque eu, quando cheguei aqui na Irlanda, eu tinha o inglês A1. E aí, automaticamente, eu não conseguia atender uma pessoa. E eu vou explicar. Até chegar lá, eu vou explicar exatamente o porquê que eu não conseguia atender uma pessoa aqui. Hoje, graças a Deus, eu cheguei no inglês B1 e a diferença antes eu não conseguia entender o que eles falavam, porque quando eles pronunciam, eu tenho ainda algumas palavras escritas no meu caderno, eu vou gravar para vocês as palavras, vou ver se eu faço um pequeno vídeo e tal, vou fazer no final do vídeo, não sei. Eu vou fazer as palavras que são o diferencial. O segundo ponto é a diferença cultural, como eu mostrei para vocês. A diferença cultural é gigante. A gente no Brasil, a gente bebe cerveja em garrafa, a gente senta para poder beber, e aqui não. Aqui eles bebem a cerveja em pint, no copo já direto, de quase 600 ml, e normalmente cada um vem, retira sua cerveja e já bebe a sua cerveja já direto no copo. Então, logicamente você vai beber num copo, né? Mas você vem no bar, paga pela cerveja, paga pela pint, pede o que você quer beber e paga automaticamente. Então já exime mais um ponto aí, já mostra que a gente não precisa de garçom, na verdade, só precisa da pessoa dentro do bar. Então o garçom aqui já é extinto nos bares, nos pubs. No restaurante não, restaurante precisa. Mas nos pubs normalmente não precisa, porque a pessoa já vem aqui, pede, é servido e automaticamente já leva para sua mesa e pega. Então, automaticamente, quando a pessoa faz isso, você não precisa mais do garçom. Então, eu não tenho serviço de garçom nos pubs ou nos bares e não tinha o inglês suficiente para poder trabalhar. Aqui, a pessoa que recolhe os copos é só literalmente para recolher os copos, e é o recolhedor de copos, e ele recolhe o copo e limpa a mesa. E esse é um serviço que você passa a noite recolhendo o copo e limpando a mesa. Eu vou tentar chegar aqui. Hoje eu vim aqui, mas está vazio. Eu literalmente pedi para gravar no momento que está vazio, já para ter um pouco mais de silêncio, para não ter absolutamente nenhuma interferência. E aí, automaticamente, eu vou fazer para vocês um dia que esteja cheio, para poder mostrar para vocês aqui como funciona quando está lotado. Tá. O terceiro lugar, e mais não menos importante, é o consumo. Aqui se consome muita cerveja e pouco drink. Os drinks aqui normalmente, o que mais se bebe de questão de drink é a galera mais nova. E aí você vai ver eles bebendo a vodka com vodka white, que chama, né, que é vodka branca, que é vodka com Sprite ou com água tônica, ou com água com gás, ou com água normal. Você vai ver eles bebendo whisky com Coca-Cola, que eu vou falar o nome do vodka branca, o que eles adicionam, vou falar o nome de tudo para vocês, eu tenho tudo anotadinho aqui, tá? Tudo em inglês, para vocês terem mais ou menos uma noção. E automaticamente eles bebem whisky com Coca-Cola, rum com Coca-Cola, e o rum carta branca, né, que a gente chama de rum carta branca, que é o rum mais branquinho com Coca-Cola, e o rum carta ouro, que seria o rum mais amadeirado, que é o mais envelhecido, né, mais tempo envelhecido no barril, e ele fica carta ouro. E eles usam vendem esse também, bebem muito esse com Coca-Cola também. E são esses 3 tipos. E aí você bebe muita taça de vinho, que tem a garrafinha de vinho, que é pequena. O refrigerante, que seria o Club Soda, Club Lemon ou Club Orange, que é o Club, que é
clube de laranja, clube de limão ou clube soda. E as mulheres normalmente bebem vinho e prosecco, mas isso tudo é uma garrafinha minúscula mesmo, tipo, é só literalmente para um copo de drink e nada mais. Tá, eu tô lendo aqui com a minha colinha para ver se eu não esqueço absolutamente nada. O inglês é importante. Depois de a gente explicar todos esses pontos, vou mostrar na prática a diferença entre cada coisa para vocês, tá? Eu vou fazer primeiro essa parte aqui te explicando para vocês, depois eu vou mostrar para vocês na prática ali dentro do bar como funciona cada coisa. E aí eu vou explicar agora para vocês a importância de cada nível, né, dessas três coisas, do inglês, da cultura e de como se bebe álcool aqui, né, do consumo de álcool e da cultura. Tá. O inglês é importante porque como você atende o público, como que você atenderia o público sem entender absolutamente nada? Como eu não entendi absolutamente nada quando eu estava com inglês A1, então não tinha como atender a pessoa. Por quê? Eu vou falar as palavras e vocês vão ver como é diferente. Por exemplo, Bacardi, que a gente está acostumado como rum no Brasil, aqui tem também. Só que ao invés de chamar Bacardi, chama Bacardi. Bacardi. A pronúncia é bem diferente. Ao invés de eu chamar Fanta, ou ao invés de chamar vodka branca, ou vodka com Sprite, ou vodka com alguma coisa, eles chamam de vodka white. Só que esse vodka white tem muita proximidade com wine white. Na hora da pronúncia, na hora que é falado, porque quando tá com o bar aqui lotado de gente chamando ao mesmo tempo, você com música alta, com bar lotado e as pessoas gritando para serem entendidas, é muito difícil de ouvir e entender. Tá. Eu já falei da diferença entre a vodka e... Vamos lá. Fora isso, as cervejas, elas são bem diferentes. A diferença das cervejas é o seguinte: ela vai colocar pra gente ali algumas cervejas. Eu, como mostrei pra vocês, tem um pouquinho de diferença entre uma cerveja e outra ali. E ela vai mostrar pra gente ali. Tô só esperando ela ficar desocupada ali pra eu poder ir lá e mostrar pra vocês ela tirando as partes e tal. E mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona. E aí eu vou mostrar a diferença de cada cerveja pra vocês. Mas como eu tinha um monte de gente me perguntando como é que funcionava o serviço de bar ou de barman, eu automaticamente vim aqui tentar gravar para vocês. E aí eu levei 3 dias conversando para poder convencer o dono de que a gente poderia gravar. E olha aí, esse é o serviço. Exatamente o que ela está fazendo ali, ó, limpar a mesa e recolher copo. Foi até interessante o que ela fez agora. E como ela está meio que desocupada ali agora, eu vou tentar pedir a ela para poder gravar ela fazendo tirando a parte pra gente. Vou pedir para ela tirar 2 partes diferentes. A preta, porque ela tem um pouquinho de diferença na hora de colocar. E vou pedir para ela tirar a parte normal e uma parte cider, porque a cider ela tem a impressão de que parece um refrigerante de maçã. O gosto é muito, muito similar a um refrigerante de maçã, só que ele tem um teor alcoólico um pouco alto. Eu estou esperando ela voltar para poder pedir ela para tirar. Eu entrei aqui e pedi para eles gravarem. Você fala seu nome pra gente? Por gentileza, fala o nome. Eric Caiafa. Meu nome é Eric Ele vai Caiafa. fazer pra gente. Ele trabalha aqui, como tem outros brasileiros como ela, entre outros, e ele vai fazer uma partezinha pra gente. Vou fazer? Por gentileza. Como eu disse, puxa por aqui. E aí? Deixa aqui descansando por um tempinho. Explica. Então, tem que deixar a cerveja dar uma descansada primeiro, pra ela ficar com a espuma melhor, ficar com mais cremosidade. E geralmente a gente faz isso, fica por conta de mais ou menos 1 minuto. A gente deixa aqui descansando por um tempo e depois só completar a Guinness. Show.
Enquanto você espera a Guinness, você poderia fazer pra gente uma Rockshore normal e uma Rockshore Cider e explicar a diferença entre elas pra gente, por gentileza? Não sei explicar a diferença. Tá, ela vai fazer a Rockshore. E quando ela puxa aqui, ela vai puxar de uma vez, porque se puxar devagar, ela fica cheia de Ela espuma. explodiu. Dá uma estouradinha. É automático. A coloração dela é bem bonita. Só que a Rockshore Cider ela tem uma coloração um pouco diferenciada. A coloração dela é um pouco mais verde. Por causa da cidra que ela tem. Porque a diferença da Lager e pra Cider é que a Lager já é uma cerveja normal, que a gente conhece, um chopp. E a Cider já é cítrica. Então se você gosta de uma coisa mais... Geralmente tem sabor de maçã, limão, essas coisas, mais cítrica. Então... A Guinness tem que esperar ela completamente escurecer ela inteira pra conseguir completar ela. Ela já ficar Guinness perfeita. Aí sim, vamos ver a Guinness perfeita. Ela vai tirar a Rockshore Cider, porque Só do outro lado. Cider é lá. Vamos lá. Ela vai tirar a Cider pra gente agora. E a princípio ela parece uma cerveja normal, mas a coloração dela é totalmente diferente. Ela é mais clara e mais esverdeada. E o sabor dela também é bem próximo de um sabor de refrigerante, mais adocicado. É extremamente bonito. Acho que dá pra Tá quase pronta. Só mais um pouquinho, dá pra ver a diferença, como que tava antes, como que tá agora, dá pra ver que ela tá completamente escura. E é isso, agora só dar uma esperadinha a mais e já tá quase pronta. A cerveja já tá pronta já. Só esperar mais um pouco. E é isso, ó. Esses detalhezinhos de tirar uma cerveja Guinness aqui faz toda a diferença, porque quando eu cheguei, me disseram que os velhos costumam brigar. Se a gente tirar a cerveja e já colocar direto até em cima, se você completar ela direto até em cima, automaticamente os velhos brigam, porque Não fica tão cremosa, não fica tão saborosa, porque a diferença da Guinness é uma cerveja preta que tem bastante café, tem bastante gosto de café e a cremosidade dela, esse é o diferencial dela. E aí, se você fizer ela por completo, não, ela fica cremosa, ela não fica com a espuma tão saborosa assim pra experimentar. Agora já tá pronta. agora ele vai completar. Eu geralmente faço mais devagarzinho assim, pra ter mais controle. Perfeito. Tá na mão. Ó, você dá pra ver que a espuma, ó, mesmo se mexer, ó, não sai. Não sai, porque ela agora já tá mais firmada. E se você ferver, ela tem que ficar com esse domozinho. E é isso. Lisinha, ficou bonita. Ficou bonito pra caramba. E é isso. Agora Bom, tá pronto pra servir. agora tá pronto pra servir. Agora quem vai beber essa parte aí? Eu vou pra casa agora. Ela tá trabalhando, então. Oh, vai sobrar pra mim, que absurdo. Pra você. Eu não bebo. E aí deu errado pra caramba. A cider eu até provo, agora essa daí vai ficar difícil. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença agora do que a gente tem aqui de refrigerante, que é o Club Orange, que no Brasil não tem. Não tem Club Orange no Brasil. Ele é bem diferente porque ele tem um sabor bem forte, bem marcante de laranja. E o Club Lemon, como eu disse para vocês, que tem aqui. Sem contar as cervejas cítricas que tem aqui. Tem essa Boomers também é cítrica, Kopparberg também é cítrica, Stonewall também é cítrica. E Kopparberg tem dois sabores diferentes, que é o Mixed e o Strawberry. Então tem bastante variação. Aqui também tem o Short Chips em garrafa, que também tem aqui em draft, que a gente chama de pint. Short Tem Chips. Kiski, que também é uma cerveja polonesa. Essa aqui também no meio, a Tiger, Budvar, Erdinger, Corona, Peroni. A variedade é gigante. Wolf Carejo. Aí se você quer uma básica do Brasil, Smirnoff Ice. Sem contar A diferença é gigante. E aqui a continuação de Club vem Club Soda. Como eu disse, a garrafa é minúscula. Club Soda.
Club Ginger Ale, que seria quase que um refrigerante de gengibre. White Lemonade. Club Água Tônica, que é os diferenciais, como eu disse, que mistura no drink, na vodka ou no rum. E aí você tem aqui as misturas de gin, whisky e vodka. E é isso. Esse é o básico do bar. Agora vamos à diferença de pronúncia, que eu vou aproveitar que ele está aqui para pronunciar para vocês os drinks e a pronúncia das cervejas, que é bem diferente. Segura aí, por favor. Eles estão ligando. Começando por esse aqui, Guinness, tranquilo. Carlsberg. Aqui ó, Rockshore. Aí essa aqui é a Lager, essa azulzinha é a Lager. Hop House Calma aí 13. que eu vou mostrar lá da frente. É, melhor, fica mais fácil, Aqui ó, Guinness, Essa. primeiro. Carlsberg, Rockshore Lager, Hop House 13, Rockshore Cider, Orchard Tips, Coors ou Coors Light, tanto faz, Heineken e Beamish. E aqui temos a outra, Murphy's. Essas são as principais cervejas que tem aqui no bar. E tem a Orchard Tips aqui também, que já falei, e Smith Wicks. Essa aqui é a mais difícil de falar, Smith Wicks. O nome é complicadinho. Okay. Agora a parte de drinks, do que normalmente sai nos bares. Vixe, sai bastante coisa, mas ó... Geralmente quando o pessoal mistura com alguma coisa, pra colocar no copo, que a gente tem, serve em shot normalzinho, pequenininho, ou também quando os caras pedem pra misturar. Geralmente sai a vodka Smirnoff e o gin Gordon. Ou aqui o whisky Jameson, que é bastante que sai, e também o rum Captain Morgan. É aqui, e os principais shots que tem é de tequila, sai muito, e amado por muitos, odiado por tantos, Sambuca. E o Baby Guinness. E também tem o Baby Guinness, que já é a mistura de Baileys com... Cadê? Deixa eu agora... Aqui, ó. Com esse aqui, ó. Com essa misturinha de café, que é o Baby Guinness, que é tipo a Guinness, só que em shot. É muito bom. Comendo muito. Bom, parece... O normal... Vem pra cá, por gentileza. Mostra pra gente... entrar de novo. Vinho. Vinho. Vixe, aqui tem bastante variedade. Mostra só uma garrafinha de cada. Tá. Que é meia taça no caso, né? E, não, dá uma tacinha completa. A tacinha é essa aqui, ó. Geralmente a gente entrega nessa tacinha ou nessa aqui. Mas geralmente é nessa aqui. Essa aqui é mais pra champanhe. Mas geralmente a gente vai nessa aqui. Taça de água. Já geralmente nessa medida mesmo. Nessa medida certinho. Tem um risquinho aqui. Dá nessa medida certinho. Mas aqui a gente tem Prosecco, que já é mais um champanhe. Esse Prosecco aqui é mais um champanhe. Pinot Grigio, vinho branco. Sauvignon Blanc, um outro vinho branco. Chardonnay, também outro vinho branco. Outro tipo de Chardonnay de outra marca. Outro Chardonnay do Road Trip. E esse aqui é o vinho rosé. Um vinho diferente. E aqui embaixo a gente tem os vinhos vermelhos. O mais tradicional. Red wine. Red wine, famoso. Cabernet Sauvignon e Merlot. São dois tipos de vinho vermelho que a gente tem. Sem contar dos shots de tequila rosé, Jägermeister, tequila rosé, que é o tequila normal, só que um pouco mais doce, Jäger e Fireball. Fireball é conhecido no Brasil. Aqui a gente tem todos os tipos de drinks que tem no Brasil, mas o que a gente vê muito é servir num copo longo. Num copo long drink você coloca gelo, uma dose de vodka e adiciona os brackets. A misturinha que geralmente pode ser Red Bull, pode ser o Scooby, que a gente chama de mixer. Às vezes pedem com 7-Up, às vezes pedem com Club, ou com Lucozade, ou com Coca. E esses daqui também que... Também é os Rasa. A gente tem, aqui tem a diferença entre vodka Rasa é quando pede a vodka
com esse raspberry. Eles falam muito daqui, o pessoal fala aqui muito vodka rasa. Aqui já é o orange, esse falam vodka black, que já é esse black squash. E também o vodka lime, que é com essa mistura de limão. Mas esse é basicamente um xarope de limão, um xarope. É, xarope, exatamente, xarope. E aí, tipo, basicamente é bem doce e eles pedem para adicionar água também para poder Pra não ficar tão forte doce assim, e não gostoso. tão forte o drink. Basicamente é isso. Obrigado. Prazer. Tamo junto. Então, basicamente é isso que a gente tinha para mostrar. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, deixa aqui o like, não esquece de se inscrever, de deixar aqui o seu comentário do que você acha de como seriam os bares na Irlanda, de como seria trabalhar num bar exatamente assim como eles trabalham. Eu não trabalhei porque quando eu cheguei aqui, como eu disse para vocês, meu inglês era 1 e eu não tinha condições de trabalhar. Por isso que eu sempre falo, aprender o inglês do Brasil antes de vir para cá vai te ajudar muito a chegar aqui e conseguir um trabalho interessante e conseguir fazer alguma coisa bem legal. Yeah, man. I forgot you. You forgot me. Don't interrupt the video, bro. No, not anymore. Ele disse que queria ser gravado. Ele disse: eu vou esperar você começar a gravar para poder pegar o meu melhor lado. Vamos lá pegar o lado dele. Show your beauty, bro. No, it's okay, bro. It's done. It's done. It's done now. It's done now. Agora ele não quer mais, ficou chateado. Ok, thank you, man. É isso, rapaziada. Fala aí, o que você acha do inglês? Mano, quando eu cheguei aqui, eu já tinha um inglês um pouco razoável no Brasil, já estudei bastante quando era pequeno. Mas quando eu cheguei aqui foi um choque absurdo. Mas, principalmente no começo, entendendo o que os clientes estão pedindo, o que eles estão querendo, foi bem complicado. Mas, sem querer falar que eu sou pinguço, mas já tendo uma ideia de cerveja, de bebida, eu já consegui pegar um pouco mais rápido. E com o tempo vai ficando cada vez mais fácil, mais simples. Você vai entendendo a diferença de sotaque, porque tem gente que tem um sotaque mais leve, tem gente que tem um sotaque mais forte, irlandês. Às vezes vem bastante americano, francês, pessoas de outros países que tem um sotaque diferente, chinês, japonês, coreano. E eles vão falando de uma forma diferente, mas com o tempo, com a prática, com a experiência, você vai entendendo melhor com o que eles vão falando. Basicamente é isso. Como eu disse, o inglês, chegando aqui com o inglês um pouco mais avançado, aprendendo um pouco mais do inglês no Brasil, chegando aqui já com A2 Plus, quase B1, já facilita e já adianta muito para você na hora de trabalhar, se você quiser trabalhar em um bar. Porque aqui quando tem muitos pubs, automaticamente tem muito trabalho. E aí, caso você queira trabalhar nesse tipo de coisa ou trabalhar em algum outro tipo de coisa que não seja KP, automaticamente... Change the tag? You wanna know how to change Yeah. the keg? Yeah. You wanna know how to change the keg, guys? Yeah. Let's go. Let's go. Go. Pode ir. Ah, ele chamou a gente para conhecer o resto do bar, vambora. Vamos lá, trocar. Vou mostrar como funciona a troca de um keg. O keg é meio que um compartimento onde fica a cerveja. E ele vai mostrar como que faz essa troca. Quando às vezes acaba a cerveja lá na pint, a gente tem que subir aqui pra vir trocar. Olha aí, ó. Esse é o ponte. Keg room. This Aqui, is ó. the keg room. We keep all the drinks, you know, alcohol, beer, Murphy's, Heineken, all of that. Onde a gente tem todas as cervejas aqui, deixa separado, aqui é nomeado, separado por todos esses kegs. E é isso basicamente que ele estava falando, explicando que é onde a gente mantém toda a cerveja refrigerada e pronta para caso acabe lá embaixo, tá pronto aqui para trocar. E a gente tem que fazer essa escalada aqui pra você chegar lá no fundo para descobrir qual que é o keg que tá vazio, que aqui ó, Tem a numeração. não Em cima deles tem a numeração. E aqui a gente consegue ver qual tá o fluxo dele. Se tá completamente cheio assim, tá perfeito. Mas às vezes o vazio fica assim. Ó, tá trocando lá, ó. A troca do barril é exatamente parecida com a troca do barril de chopp, porém, aqui todos esses kegs aqui são cervejas. E aí automaticamente ele vai trocar aqui. Depois de trocar essa keg aqui em cima, ele vai abrir aqui e vai abastecer lá para poder automaticamente dar pressão na linha, enchendo lá em cima, dando pressão na linha para poder sair o chopp lá embaixo na chopeira de novo. E é isso. E tem todas essas marcas e todas essas kegs aqui conectadas para mostrar a quantidade de
cerveja que tem aqui. Cada keg representa, cada esse negocinho aqui é representado por cada cerveja que tem. Então toda cerveja que tem, toda a construção aqui, tá tudo aqui. Tudo são ligados. Se você for ver, tem 4, 5 de Rockshore Lager. Então que é tudo que tem na construção. Tem aqui de Guinness, olha o tanto de Guinness aqui, ó. O tanto de Guinness. Rockshore Cider também. Tem tanto aqui, tem pouquinho. A Carlsberg já tem mais. Aqui, ó. A Carlsberg. Smithwick's tem pouquinho. Hop House também não tem muito, porque são poucas pints, poucos draft que tem. Agora olha o de Heineken. De Heineken, tudo que é lugar aqui dentro da construção aqui, ó. Tudo isso aqui de Heineken. Ó, olha o tanto de keg que tem aqui, ó. Tudo pronto pra sair. Coors também, vem até aqui embaixo. E aqui embaixo já é de Beamish. E aqui de Yorkshire Thieves. E volta pra Murphy's aqui. Yes. Thank you, bro. Thank you. It was very kind. É isso. Rapaziada, muito obrigado por assistir até aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, say hello for Brazil. Huh? Say hello for Brazil. What's the story, lads? What did they say? Tudo bem? No, not tudo bem. Yeah, yeah, no, tudo bem. Yeah. What's the story? Me llamo Manuel. Manuel Rodriguez. No, let's go downstairs. I'll show you how to pour a pint of Guinness, Murphy's. Yeah? I'll show you how to pour a proper pint of Guinness. É isso. Como todo mundo aqui, todo mundo adora o brasileiro. E a gente é quase que endeusado porque eles gostam muito da gente. Just pour like 5 minutes. E eles gostam muito da gente, gostam muito de aprender a nossa língua, de aprender a nossa cultura, de falar com a gente, de tentar falar o português. E é isso, essa é a vibe de trabalhar em um pub, de trabalhar em um bar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aqui o seu like, deixa aqui seu comentário do que você achou do vídeo. E é isso, muito obrigado. Tchau, tchau.